A história tem início em 1878, nas vastas terras de Montana, uma região onde o nome de Colton já não era mais mencionado, embora ele tivesse sido, um dia, o pistoleiro mais temido que já existiu. Mas tudo mudou. Graças à influência de sua esposa, Ruth, Colton abandonou o passado manchado de sangue e escolheu uma vida simples e pacífica. Agora, ele cuidava da fazenda, administrava uma pequena loja e dedicava todo o seu tempo à família. Acima de tudo, zelava pela segurança da filha, Brooke, uma menina de apenas 12 anos. Certa manhã, ele a acompanhava até a escola. Durante o caminho, suas conversas mostravam que Brooke herdara a mesma frieza e firmeza do pai. Contudo, ao chegarem, descobriram que a professora estava doente e as aulas haviam sido canceladas. Assim, Colton levou a menina consigo para ajudar na mercearia, onde vendiam mantimentos para os moradores. Enquanto isso, em casa, Ruth, ainda ocupada com as roupas, se assustou com a chegada de um grupo de homens. O líder se chamava James, acompanhado de Boots, um sujeito a cavalo, de Mike, um homem corpulento, e de outro que ainda vinha no caminho, chamado Eustáquio. No início, eles pareciam apenas buscar direções para a cidade mais próxima, mas logo o clima mudou. Ruth percebeu o perigo quando os homens começaram a agir de forma ameaçadora. Sentindo-se em risco, ela correu para o armazém em busca de abrigo. Foi então que James notou o nome Colton, gravado na cela dentro do celeiro. Ao entender que aquela mulher era a esposa do lendário atirador, seus companheiros empalideceram de medo. Ruth, desesperada, advertiu-os de que haviam despertado um demônio adormecido e que Colton não deixaria ninguém vivo. Mas James, arrogante, não se intimidou. "Vocês acordaram o diabo?", disse ela. "Pois é exatamente com ele que vamos lidar", respondeu James, confiante. Enquanto isso, na loja, Colton e Brooke terminavam suas tarefas e voltavam para casa. Ao chegarem, encontraram vários xerifes no local. Um deles, o marechal, aproximou-se cauteloso, reconhecendo de imediato quem era o dono daquela propriedade, o temido ex-atirador de sangue frio. Com pesar, ele informou a terrível notícia. Ruth estava morta. No enterro, o amigo Frank notou que Brooke parecia estranhamente serena, sem demonstrar tristeza. Ele comentou que, antes do casamento, Colton fora um assassino impiedoso, temido em todos os cantos. Era quase inacreditável que aquele homem tivesse se transformado, construído uma família e aberto uma loja. "Seu pai é um bom homem?", perguntou Frank. "Agora ele é", respondeu Brooke, firme. Em seguida, Frank contou que Ruth fora morta por uma gangue. Half an hour walk up the road. Some boys are in a world. You boys have woke up the devil. Mas preferiu não revelar o nome do grupo. Colton, tomado pelo desejo de vingança, quis agir imediatamente, mas Frank o conteve, prometendo que ele e os xerifes cuidariam de prender os culpados. No armazém, Colton estava visivelmente abatido pela perda trágica de sua amada esposa. Pouco depois, recebeu uma mensagem de ameaça. Como era de se esperar, Colton planejou buscar vingança. Desta vez, decidiu convidar a filha para acompanhá-lo. Antes de partirem, incendiaram a casa e o armazém, na tentativa de apagar todas as lembranças ruins. "Este é o cavalo da mamãe. Sim, eles mataram o meu." Naquela manhã, Brooke ficou dividida, feliz por enfim decidirem vingar Ruth, mas também triste por ver todas as memórias daquela casa serem consumidas pelo fogo. Logo, Colton resolveu fazer uma pausa. Estava exausto e achava que a quadrilha de James certamente tinha fugido. Em outro ponto, Frank e os xerifes também perseguiam James, porém foram surpreendidos por um ataque. Frank lutou com todas as forças enquanto seus amigos iam caindo aos poucos. Felizmente, James e seus capangas também entraram em pânico e optaram por recuar. "Não acredito", murmurou um deles. James enfureceu-se, porque Boots não havia atirado em Frank antes da retirada. Justice e Mike
comentaram que estavam mais preocupados com Colton, que certamente estava os mirando agora. Depois de descansar um bom tempo, Colton disse a Brooke para se levantarem imediatamente, pois ouvira disparos. Saíram às pressas novamente. Pouco depois, viram alguém se aproximando. Colton planejou tomar o cavalo daquela pessoa, enquanto Brooke a distraía fingindo chorar. Infelizmente, Brooke não tinha prática no fingimento. Mesmo assim, com lágrimas forçadas, conseguiu enganar o alvo e o plano deu certo. Os homens esperavam que ela risse de suas piadas, suspirassem por seus bebês e fingissem chorar. Depois do tiroteio, Frank e os xerifes sobreviventes finalmente encontraram Colton. Ele ajudou a socorrer os feridos. Enquanto recebiam atendimento médico, Frank disse que esperava que Colton não voltasse a ser o que fora antes. Tomado por profundo ódio, Colton afirmou que encontraria os culpados e mataria qualquer um que ficasse em seu caminho, inclusive xerife. Prevendo que Colton pudesse atacar aliados, Frank contou que a gangue que procuravam era liderada por um homem chamado James, que estava acompanhado de 3 comparsas e planejava seguir para Santa Rosa, cidade na fronteira com o México. Com essa informação, Colton pegou algumas armas e foi pedir emprestado o cavalo de Frank. Enquanto isso, a quadrilha de James chegou ao esconderijo onde acumulavam muito dinheiro em moedas mexicanas. Desapontados por não serem dólares, reclamaram, mas James garantiu que iriam enriquecer se seguissem para o México. Era um plano. James sabia que Colton os seguiria. Pouco depois, chegaram a Santa Rosa, passaram a noite na cidade e James ordenou a Eustáquio que ficasse no portão para vigiar, caso Colton surgisse de surpresa. Eu fico de guarda primeiro. Naquela noite, Colton e Brooke também descansaram. Ali, Colton confirmou o relato de Frank sobre seu passado como cobrador de dívidas e assassino implacável. Criado em dureza, ele crescera sem chorar ou rir, mas, ao casar-se com Ruth, transformara-se. Essa mudança também marcara Brooke, que não chorou ao ver a mãe morrer. Agora, porém, ela estava decidida. Jurou matar James com as próprias mãos. Na manhã seguinte, Colton começou a ensinar Brooke a manusear uma espingarda. Mas, por ser pesada e difícil de controlar, ela pediu uma pistola e, com mira precisa, acertou um chapéu. Enquanto isso, em Santa Rosa, Eustáquio, que acabara de acordar, reclamava com James porque ninguém o substituíra na guarda do portão, enquanto Mike e Boots dormiam profundamente no hotel. Irritado, James ordenou que todos se preparassem. Tinha certeza de que Colton estava vindo. Nas redondezas da cidade, Colton e Brooke finalmente chegaram e logo perceberam que a gangue de James os esperava. Ele instruiu a filha a entrar sozinha para coletar informações. Seguindo as ordens do pai, Brooke caminhou até a cidade e foi a uma loja para perguntar sobre os forasteiros. Porém, ao sair, foi interceptada por James e seus homens, que reconheceram, pela sela do cavalo, que ela era filha de Colton. Brooke foi feita refém, e James mandou os outros patrulharem, certo de que Colton viria resgatá-la. O chefe está esperando Briggs a qualquer momento. Faz sentido, murmurou um dos capangas. Durante uma conversa tensa, revelou-se que James, na verdade, era Jimmy, filho de um ladrão morto por Colton 20 anos antes. Desde então, ele alimentava o desejo de vingança e agora pretendia acabar com o homem que matou seu pai. Nesse momento, Colton, preocupado, começou a se mover pela cidade. Mas Mike, que estava de guarda, o avistou se aproximando. A luta foi breve. Mike foi facilmente derrotado. Logo, um tiroteio intenso começou entre Boots e Colton, até que Boots foi forçado a procurá-lo entre os becos onde ele se escondia. Ele foi por aquele beco atrás dos prédios, gritou um deles. Ao ouvir os disparos, James pegou Brooke como isca e logo descobriu onde Colton estava escondido. Vendo a filha sob a mira dos bandidos, Colton não teve alternativa senão se render. James, satisfeito, lembrou-o do passado, do dia em que Colton matou seu pai, e anunciou que, enfim, vingaria sua morte. Ouça os sons que meu pai fez quando estava morrendo, disse James, com ódio nos olhos. Ela nunca me contou seu nome. Mas, Brooke, eu te amo, sussurrou Colton antes do confronto final. Um novo tiroteio começou, e Colton acabou atingido no peito. James, triunfante, acreditou ter realizado sua vingança. Mas,
Nos instantes finais, Colton tombou, deixando Brooke para trás. E pela primeira vez, ela chorou. Pouco depois, Frank e os xerifes chegaram ao local. Diante do caos, Frank pensou em descartar o corpo de Colton, já que ele agira fora da lei. No entanto, ao perceber que suas ações nasceram do amor, decidiu dar-lhe um enterro digno. Ele aconselhou Brooke a seguir em frente, cuidando da loja da família. Com o dinheiro encontrado na bolsa de James, a jovem agora tinha meios para continuar a vida e o legado do pai. E assim, a história chega ao fim.